transmitir aquilo de que eu programei, que é o Natal com Jesus. Natal, nós sabemos que é uma época de festa, é uma época de troca de presentes, é uma época onde o ser se reúne. Mas para nós, é diferente. Por quê? Porque nós vamos, nesse Natal, comemorar o aniversário de Jesus. Jesus, esse ser maravilhoso que Deus, nosso Pai, deu a incumbência de dirigir esse planeta. Vamos pensar um pouco, quando esse ser veio ao nosso corpo, ele veio em corpo físico ao nosso planeta, já havia vindo vários profetas. 4.000 anos antes veio Moisés, depois também nós tivemos Confúcio, nós tivemos Buda, nós tivemos Mahatma Gandhi, nós tivemos vários seres que falavam de amor, que falavam de Deus, nosso Pai. Mas Moisés, por exemplo, nos trouxe a ideia do Deus único, porque até então nós adorávamos vários deuses. E de repente, mas esse Deus que ele trouxe, pela fragilidade dos seres ainda, ele nos trouxe um Deus, mas que era um Deus severo, um Deus que punia, um Deus que esperava oferenda. Mas tudo bem. Mas de repente, esse ser que teve a incumbência de administrar, de dirigir o nosso planeta, esse orbe azul lindo, ele chegou a uma época que ele se preparou, segundo o que nós aprendemos, 1000 anos para entrar num corpo físico, porque senão a sua luz estourava o corpo, lógico. Ele se preparou para vir até nós. Quando esse ser veio até nós, o nosso planeta, ele estava completamente conturbado, cheio de dores, cheio de violência, cheio de prepotência, cheio de uma série de coisas tão densas. E os povos que já tinham vindo judeus, eles esperavam um ser que ajudasse a se libertar da escravidão que eles estavam. E eles pensavam num ser que vinha bem mais forte do que Herodes. Um ser que vinha com todo o seu exército e botava todo mundo no devido lugar. Quando esse povo esperando esse ser e viu, primeiro, quando ele chega, para dar exemplo a todos nós, que não importa o lugar que nós vamos nascer, mas o importante é o que é que você vai fazer. Ele vem não num palácio, ele vem não com um exército ali esperando, ele nasce no meio humilde e até no estábulo. Sofreu, Deus de pequeno, todo tipo de atormentações, todo tipo até de menosprezo, porque de repente, quem é aquele homem? É um filho de um carpinteiro que nasceu numa manjedoura, um ser humilde. Mas esse ser, completamente iluminado, ele tinha a tarefa. E de repente, representando Deus, nosso Pai, ele começou o seu trabalho, Deus de novo, trabalhando simples e humilde numa carpintaria, o seu pai.
E de repente, ele foi crescendo e ali já foi deixando a sua luz tomar conta de todos aqueles que encontravam com ele. Ele não só falou do amor, ele vivenciou o amor, porque é isso que ele tinha prometido a Deus, nosso Pai, que vinha fazer com que os corações despertassem e procurassem amar uns aos outros, porque só através do amor nós iremos fazer o progresso. Então, esse ser simples e humilde curou os doentes que estavam prontos para ser curados, porque nem todos, porque muitas vezes as nossas dores, os nossos problemas, é a nossa libertação de espíritos mortais que nós somos. Ele defendeu os fracos, para que nós aprendêssemos como é que nós iríamos direcionar a nossa vida para também alcançar angelitude, para ser um espírito iluminado com o progresso relativo, porque o absoluto está com Deus, nosso Pai. De repente, ele passou por todo tipo de humilhação, mas ele nunca revidou, porque ele queria ajudar-nos e mostrar para nós que na nossa caminhada como espíritos imortais, nós iríamos encontrar situações difíceis, nós iríamos encontrar desafios, e ele deixou um modelo. Por isso que Deus, nosso Pai, deu ele para modelo e guia. Ele passou os seus ensinamentos, não deixou nada escrito, mas ele vivenciou todo o amor e escolheu 12 apóstolos simples e humildes para acompanhá-lo, para que ele pudesse preparar esses seres para deixar a eles seus ensinamentos. Então, como é que nós devemos comemorar o Natal? Será que nós estamos proibidos de fazer as compras, de fazer a ceia, de chamar os amigos? Evidentemente que não. Mas se nós queremos comemorar o aniversário desse ser que se apagou sua luz para fazer com que a nossa luz brilhasse, vamos então, nesse dia, lembrar um pouco dele e trabalhar em nós para que nós possamos desenvolver um pouco de amor. Para aqueles que convivem conosco, para aqueles que perambulam muitas vezes pela cidade grande, por aqueles que muitas vezes nos levam ao desequilíbrio e que nós criamos mágoa e ódio no coração, nós, lembrando desse ser amoroso, nós desenvolvemos em nós a capacidade de perdoar. Eu digo primeiro desculpar. Primeiro nós desculpamos e depois vamos trabalhando em nós para aprender a perdoar. Mas quando esse ser pede para nós perdoar, ele não fala que nós devamos pegar o adversário, pôr ali na mesa e falar, não, nada disso aconteceu. Mas ele olha para nós e nos pede que não revide, que não entre na mesma sintonia do ser, fazendo as mesmas coisas, ofendendo, menosprezando. Porque assim nós tardamos a nossa evolução. Esse ser, quando ele chegou no meio dos grandes escribas e fariseus, ele sempre o criticava, porque ele estava sempre com as pessoas humildes, cobrador de impostos, pessoas desequilibradas, os outros desequilibrados, pobres, doentes, e de repente, ele sempre não perdia a oportunidade para falar do amor.
essa essência divina que todos nós somos marcados, que só através da desenvoltura dela é que nós vamos encontrar a paz, é que nós vamos encontrar a alegria de verdade, não só de momentos. E para isso, Deus, nosso Pai, permitiu para o nosso estágio, para o nosso progresso, uma família. A família que muitas vezes, no decorrer dos estágios, eles viram-se afins. Mas muitas vezes, família completamente problemática, que vem ajudar-nos a assimilar o que Jesus nos ensinou, a desenvolver a paciência, a desenvolver a fé ativa, a desenvolver a esperança, com certeza que toda essa tribulação, toda essa situação vai passar. Ele passou a seus apóstolos pedindo que nunca violentasse a consciência de ninguém. Quando fosse levar seus ensinamentos às pessoas, qualquer coisa que você vai passar para a pessoa, seja como o seu Edson acabou de falar, seja acolhedor, seja manso, seja humilde, e raciocine e vê de que forma você vai levar o auxílio a essas pessoas. Nós estamos passando um momento, depois de 2000 anos, nós estamos tendo a possibilidade de erguer o nosso pensamento, de trabalhar em nosso sentimento e compreender melhor o nosso próximo. E, acima de tudo, levar através da vibração, através do diálogo, através da paciência e da indulgência com aqueles que servem ali de instrumento para o nosso crescimento. Ele vivenciou tudo isso. E ele falou-nos também que nós deveríamos desenvolver essas virtudes, e a principal era o perdão. E para que ficasse gravado no fundo do nosso eu, ele vivenciou. Passou por toda humilhação, por toda perturbação, mas ele não se perturbou. Nem no momento cruciante da sua passagem. Ele ainda teve a calma, ele ainda teve a confiança em Deus, nosso Pai, de pedir: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele olhou-nos como se nós fôssemos crianças que estavam realmente tomando uma atitude tão densa que até hoje muitos de nós estamos chorando. Até hoje muitos de nós estamos aí no meio da tribulação. Não porque Deus castiga. Deus nos ama e não castiga de forma alguma. Mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo que semeamos, nós estamos colhendo. Então, para falar do Natal com Cristo, o que é que ele ficaria feliz? Primeiro, a harmonia entre nós. Porque tem muitas pessoas que fazem ali a festa, tem tudo de bom, mas eles começam a entrar, vamos dizer, que na bebida, ou numa fala, num assunto que não tem muito a ver, e depois essa união, essa festa acaba sendo até ficando inimigos para sempre. Será que é essa forma? Será que é desse jeito que o aniversariante fica feliz? Não. Mas como nós somos aprendizes, vamos começar a trabalhar em nós agora. Vamos preparar a mesa assim e agradecer a Deus, porque de repente eu tenho a possibilidade de ter uma família, não importa se ela tem problema ou não. Temos o que pôr na mesa e no momento não vamos esquecer do aniversariante. Vamos lembrar dele, asepsiar o nosso coração, elevar o nosso pensamento e fazer uma doação energética para que ele possa levar um pouco de amparo a todos aqueles que não têm a possibilidade que nós temos de bater numa porta do centro espírita, de bater numa porta de uma igreja,
ou de se reunir ali com a família, mesmo que não está procurando nenhuma religião, e de buscar a conexão com esse nosso Mestre amado, Jesus. Ele precisa de cada um de nós, porque a partir da hora que nós abrimos nosso coração para doar, para compreender, para querer acolher, nesse momento ele fala: quando fizeste a um dos pequeninos, és a mim que está fazendo. Então vamos crescer, vamos trabalhar em nós, porque não é fácil ser bom, ser, vamos dizer, enérgico, ruim, julgar é muito fácil, mas caminhar para a evolução, trabalhando, conquistando virtude, amparando, usufruindo de todas essas virtudes que eu já mencionei, é muito difícil. Mas esse ser nos disse que estaria sempre conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. E nós devemos sempre acreditar nesse Mestre. Quando nós estamos passando pela perturbação, quando nós estamos passando pela doença que machuca o nosso físico, mas asepsia o nosso perispírito de muitas mazelas. E muitas vezes, no momento da doença, nós usufruímos, temos a possibilidade de usufruir da paciência, da humildade, porque vamos depender um pouco do outro, e muitas vezes nós somos prepotentes. Eu posso, eu consigo, eu sou mais eu. E quando a doença bate na nossa porta, nós precisamos dos outros. E nesse precisar, nós temos a possibilidade de nos educar, de respirar e conquistar, muitas vezes, amigos. E nós sabemos que em qualquer experiência que nós estivermos passando, nós nunca estamos sozinhos, no campo positivo, mas também muitas vezes nós temos a influência dos nossos irmãos, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós mexemos o seu calcanhar de Aquiles. E nos momentos que nós estamos frágeis, muitos deles aproveitam e falam: é agora que nós acertamos, quero ver. E esse momento, nós temos a possibilidade, quando conectado com os benfeitores espirituais elevados, quando conectado com tudo que Jesus nos ensinou, de fazer a nossa prece e ajudar esse ser. Porque quando eles veem que nós estamos orando, falando desculpa, perdão, muitos deles batem palma, viu? Eu falei, se você era tão bom assim, não era, mas não importa, nós estamos crescendo e ajudando eles a despertar. Para nós que trabalhamos com a desobsessão, essas coisas, nós vemos nossos irmãos quando chegarem chorando, tristes, porque fizeram a escolha através da ignorância em relação às leis divinas. E quando eles se vê fora da matéria, com a oportunidade perdida, eles entram em desespero, ou outros entram em vingança. Mas será que eles estão desprezados? Será que Deus deixou eles do lado? Não. Deus, nosso Pai, ama todos nós, aqueles que já conseguiu fazer o seu progresso e já entende as leis divinas, como aquele que ainda está em ignorância. E para isso nós vamos lembrar que o Cristo disse que ele veio para os doentes, quando questionaram: nossa, mas você está no meio dessas pessoas de má vida e tudo. Eu não vim para o sangue, eu vim para os doentes. Então, se nós somos intérpretes, nós somos pequeninos ainda, mas intérpretes de Jesus, precisamos trabalhar em nós, nos educando, para que nós possamos ser, em qualquer lugar, esses trabalhadores do Cristo. Aqui no centro espírita, ali fora na rua, dentro dos nossos lares, que é os lugares onde nós temos os maiores testes, é lá nos nossos lares. Então, vamos pensar no Natal. Vamos ajudar. Tem pessoas que eles querem trocar o presente maior para ver. Nossa, eu tenho um presente tão bom, recebi esse presente. Mas o maior presente é a visita da pessoa. Nós precisamos deixar um pouco o materialismo do lado. O importante é a pessoa estar ali. E também não vamos lembrar de acolher ali só aqueles que estão no mesmo nível.
Todos nós temos os parentes ainda menores do que nós. Então, vamos lembrar, não de convidar de qualquer forma. Convidar aqueles menores, mas demonstrando a eles que queremos realmente que ele faça parte da nossa noite. Quando nós formos sinceros, quando nós abrirmos nosso coração de verdade, o Mestre, ele está olhando cada um de nós. E ele conduz aqueles que estão precisando. E se nós não vamos levar para nossos lares, que tal, antes da nossa ceia, seja o horário que nós quisermos fazer, nós reunirmos, fazer uma prece, fazer uma doação energética completamente carregada de amor e falar: aniversariante, eu te agradeço demais por estar estagiando aqui no seu planeta, o planeta qual você é o governador. Obrigada por tudo que eu aprendi contigo. E agora, eu dou essas energias do fundo do meu coração, que tu possa levar, aniversariante, aquelas criaturas que estão sem família, desesperadas, por aí, aqueles que as pessoas olham para eles como se eles não fossem nada, naqueles outros que cometeram também crimes e estão ali presos, julgados pela sociedade e pagando aquilo que ele construiu para ele, mas para Jesus, nós sabemos que ele não olha esse lado, ele olha a necessidade de cada um, porque nós lembramos que ele, assim que ficou livre, ele foi acolher Judas, que tinha sido o ser que olhou para lá. Isso é para que nós possamos aprender a trabalhar nessa energia balsâmica do amor, para nós aprendermos a socorrer de verdade. E quando as atribulações vierem, que nós possamos buscar o auxílio da fé, a esperança e a certeza que esse ser maravilhoso está sempre com o olhar voltado para nós. Será que ele também não gostaria que nessa noite, aquele que nós tivemos, muitas vezes, fizemos dele adversário, será que ele não gostaria que nós abríssemos o nosso coração do perdão? Não precisa chamá-lo, mas emitir uma vibração para que atinja essa criatura, mesmo longe. Principalmente um pai que amava a sua filha, e de repente a sua filha, por toda a educação que ela recebeu, ela fez um caminho completamente oposto. Isso eu falo para o filho ou para a filha. Ou aquele marido que de repente se propuseram a viver ali, a trabalhar para um progresso moral e espiritual, mas de repente era frágil demais e na sua vida aparece alguém, ele deixa o lar e muitas vezes com o filho. Será que nesse dia o mestre não gostaria de que a gente olhasse um pouco para trás e olhasse e falasse: eu sou frágil, eu fali, mas agora me ajuda? Será que não era isso que... essa postura, será que não ia direto lá no coração desse aniversariante? Muitas vezes, hoje nós estamos passando por situação, principalmente no campo da política. Será que também, nesse dia, quando nós estamos mais sensíveis, nós podemos falar: eu não julgo José, João, Joaquim, porque eu não sei da vida, eu não sei o porquê que a criatura está tomando essa atitude, e sabendo que se é uma atitude errônea, ele está cavando um buraco para entrar dentro. Nós não devemos julgar, porque nós também não sabemos o nosso passado. Se já estivemos numa situação dessa, o que é que nós fizemos? Então não julga, deixa do lado, mas joga uma energia positiva para que eles possam se erguer e cumprir a sua tarefa. Será que não é isso também no dia do aniversário desse ser? Então, meus irmãos queridos, o Natal com Cristo é Natal cheio de amor, de doação, de perdão,
de acolhimento, de alegria no coração. E aqueles que estão, se a gente sabe de alguém que está sozinho, muitas vezes as pessoas também, elas se isolam, porque esse momento é um momento que a gente fica meio triste. Mas, através do pensamento que é vida e que toma forma, nós possamos fazer algo. Então, na mesa de cada um de vós que está aproximando o Natal, lembra-se de agradecer a Deus, nosso Pai, por ter enviado à Terra esse ser iluminado que veio nos mostrar. Primeiro, falar da lei da vida, que a vida tem sequência, quando ele dizia: a casa do meu Pai há muitas moradas. Com quem dizer, não se apegue muito aqui, que aqui eu sou um estágio. Daqui a pouco você possa ser convidado para ir em alguma das outras moradas, mas saia daqui levando tudo de bom que você puder no seu coração e tudo de bom que você puder ter extraído de conhecimento. Então, meus irmãos queridos, vamos respirar fundo, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui reencarnado, agradecer esse núcleo espírita, dirigido por um ser que também representou Jesus com toda a sua humildade, que é o querido Francisco de Assis, que é outro ser que representou bem Jesus, porque ele deixou toda a opulência, deixou a família, deixou tudo para trabalhar em favor das criaturas necessitadas. Não precisamos deixar o nosso lar, mas vamos de lá procurar amar os nossos familiares com todas as dificuldades que eles tiverem, trabalhar no campo do perdão. E nos momentos mais difíceis, não se desespere. Eleve o pensamento e diga para o mestre: mestre, até aqui eu vi, mas daqui para frente eu estou sentindo frágil. Quando nós fazemos isso do fundo do nosso coração, nós recebemos uma descarga energética vindo do coração do Cristo. E Ele não só nos dá a mão, mas nos carrega no corpo. Então, nós vamos caminhando assim, por encerramento. Eu agradeço demais a Jesus, agradeço a todos vocês por estar me ouvindo, agradeço a todos os meus irmãos queridos que estão nos lares. E nós vamos, agora nesse instante, doar um pouco do muito que nós recebemos, tudo assim, recebemos com certeza do nosso Mestre amado Jesus. E nesse momento, qualificando o nosso pensamento e sentimento, nós vamos doando energia de amor, para que os benfeitores espirituais possam levar em todos os lugares. Vamos pedir Jesus, e nesse momento ele derrame bênçãos de luz sobre todos os países que estão em conflito, em guerras. Os dirigentes de nações possam sentir essa presença meiga do Cristo e mudar de atitudes. E aqueles nossos irmãos que estão passando pela guerra, que nós sabemos que o acaso não existe, que eles possam receber o abraço reconfortante do nosso Mestre amado. Vou vibrar para todos aqueles que se envolveram com vício, principalmente os dependentes químicos, que eles possam ser amparados pelos benfeitores espirituais e tomar de volta o caminho. Vão vibrando para todos os lares em desajuste, ali onde as famílias estão cada dia mais em conflito. Que Maria de Nazaré possa abraçar cada mãe, principalmente aquela que não perdeu, porque nós não perdemos. Separamos momentaneamente, quer do filho, quer do seu ente querido, que ela receba o conforto de Maria de Nazaré para ter a força e coragem para prosseguir. Vão vibrando muita luz para todos os núcleos religiosos, para que eles possam trabalhar voltado para Deus, nosso Pai, para Jesus. Vibramos por aqueles que não moram. Vamos deixando a vibração no ar, para que os trabalhadores de Jesus possam levar a eles. Agora, nesse momento, vamos vibrar para todos os doentes que o seu Edson mencionou aqui. Eu vou pedir ao meu querido Dr. Bezerra de Menezes, que ele possa visitar
cada um desses doentes, abraçá-los, principalmente aqueles que estão com a doente emocional, que eles possam ser fortalecidos e equilibrados psiquicamente. Vão vibrando para os nossos lares, rogando a Jesus, se apieda de nós, e envolva aquele ente querido, para que nós possamos trabalhar no campo do respeito e com muito amor. E nesse momento, com toda humildade, nós pedimos, Jesus, licença para vibrar por nós mesmos. Muita paz a todos. No final de semana, aliás, no final, sim, o resto da semana iluminado. E para terminar, vamos fazer a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra a sua santo nome inteiro, dominar o mundo. Venerável, mensageiro, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra a sua santo nome que tenta dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar. Que todos possam ir para os seus lares sob a custódia do Mestre amado Jesus. Uma boa noite a todos.